Livro de Gênesis, capítulo de número 2, verso 8, versículo 8 e 10, até o 10, que diz assim, ó: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Amém? Amados, é conhecida essa passagem bíblica, mas ela se renova a cada manhã. E eu quero expressar aquilo que Deus tem colocado em meu coração, em alguns pontos que me despertou o meu espírito em trazer esta mensagem esta noite, através do Espírito Santo de Deus. Primeiro, é o início de um lar. E olhando esta passagem, dentre os muitos propósitos do Senhor ao criar o homem, um deles foi o de se relacionar-se com o homem na face da terra. Diante de tudo que ele fizera na criação, na sua expansão ou extensão da terra que ele fez com o poder da sua palavra, não se compara com o lar que Deus fez para o homem, chamado-se Jardim do Getsêmani. O próprio Deus não disse haja um jardim. O próprio Deus formou o jardim. E quando ele mostra este cuidado para este casal que iria abrigar-se dentro desse jardim, é explícito notarmos esse momento que o próprio Deus, irmão Rose, ele vai assumir a forma de um jardineiro com capricho de detalhes e riquezas para este lar, para este jardim, vamos dizer assim. E ele vai agora estabelecer este lugar como comunhão entre a criatura e o Criador. Note que, na expressão da palavra, o Senhor vinha na virada do dia e falava-se com Adão. E nessa virada de dia, ele ia se dialogar com ele dentro do seu lar, dentro da sua casa. Não era o homem que ia até o céu para conversar com Deus, mas era o próprio Deus que descia do céu para conversar com o homem dentro do seu próprio lar. Não é diferente na atualidade de hoje. O próprio Deus, na virada do dia, todo dia, ele se apresenta dentro do teu lar e lhe pergunta o que você está querendo dele naquele dia, naquela hora, no decorrer da semana. Ele está lhe perguntando porque ele está dizendo: eu ainda tenho um relacionamento contigo na face da terra. Aí ele está dizendo algo que me chama bastante atenção. Olha que coisa linda. Deus vinha na casa do homem porque havia um relacionamento, havia uma comunhão. No lar desse casal era belo, era agradável, e à vista disto tudo, desta beleza e dessa agradabilíssimo de ser agradável, Deus olha para o lado de um detalhe chamado a mulher. Por que a mulher? Porque a mulher se preocupa mais em arrumar a casa, porque a mulher gosta muito de cuidar e ter combinações de cores. Então ela se preocupa com o lar harmonioso, agradável, à vista do seu Criador.
Então ela colocou a mulher dentro do lar para ser vista como uma pessoa agradável e bela. Aí eu começo a analisar a história, vendo isto tudo, e vou me alegrando, porque ele é claro no que ele está dizendo a respeito do homem. E ele vira para o homem e diz para o homem que fez de todas as árvores. E ele diz para o homem que ele fez assim: olha, eu fiz para ti e coloquei dentro deste lugar árvores agradáveis à tua vista. E eu quero que tu prove de todas as árvores, porque elas são boas para comer. E Adão, automaticamente, ele vai se afeiçoar com toda a palavra que o seu Criador está falando com ele. E Adão começa a ver que aquele lar a qual Deus colocara ele, que é o jardim, era um lar completo. E ainda tinha neste lar uma fonte, uma nascente, um rio que saía dele, que regava todo o jardim. E ainda se dividia em 4 e seguia para lugares distintos, dando possibilidade de avanço ou extensão do jardim. Mas, quando nós começamos a ler também, nós entendemos que esta linda comunhão entre o Senhor, Adão e Eva, ela vai ser interrompida pela falha humana, pelo pecado. E assim o jardim do Éden deixou de ser um lar. Agora, aquele lar que era cuidado pelo homem, pela mulher, eles vão ter que dar adeus daquele lugar. Eles vão ter que sair. Porque por uma desobediência de Adão e da mulher, vão ter que ser expulsos de tudo aquilo que Deus criou exclusivamente para os dois. Como é difícil, amado. Nós perdemos aquilo que Deus criou para nós, que colocou em tuas mãos, nas minhas mãos, com tanto sacrifício de oração, de pagamento de preço, noites perdidas, e daqui a pouco você, por uma desobediência, perde tudo. É como se Deus dissesse assim: olha, tu não está preparada, ou nós não estamos preparados para o maior ou o melhor que está para vir na nossa vida, ou por vir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. E aí, eu lendo Gênesis 3:23, diz que o Senhor Deus, pois, lançou para fora este casal. E lançando fora este casal, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos ser forte em dizer que Deus coloca agora um querubim, coloca um querubim para guardar o lado oriental do Éden. Ele coloca uma espada flamejante que roda este jardim de uma forma que o homem não tem mais o direito de relacionamento com ele. O Deus não viria mais à casa de Adão e nem na casa de Eva. O relacionamento foi cortado por causa do pecado. A terra vai sofrer uma mutação muito grande. As flores, as frutas que eram boas, agora tornam-se espinhos e cardos. E eu começo a olhar, dentro desta história de Adão e Eva, o que Deus está querendo falar conosco nesta noite, nesta vigília de oração. Entenda bem.
O teu lar, a tua casa, a tua família, é o primeiro, é o primórdio, eu vou dizer desta forma, aonde você nunca deve deixar de ter um relacionamento com o seu Criador. Porque é do teu lar, é de dentro da tua casa, aonde tu verás a bênção sobre os que estão debaixo do teu teto e sobre aqueles que adentram a tua casa para falar de Deus para contigo. O teu lar é um lar em qual Deus achou nesta noite uma forma de fazer uma aliança, de tu ser agraciada pelas promessas que Deus tem catalogada dentro da sua sagrada Escritura. Preste atenção. Longe do lar, longe da comunhão, o casal agora terá que enfrentar muitas angústias de vida. Então eu digo, um lar destruído, um lar sem intimidade, ele vai enfrentar angústia todo o tempo na sua vida. Terá uma trajetória marcada por sofrimento, por frustrações, em várias áreas. Mas um lar que é alicerçado em Cristo, ele vai desfrutar das bênçãos de Deus sobre a vida de toda a sua família e toda a sua posteridade, para a honra e glória de Deus. Mesmo a terra sendo penalizada devido ao pecado do casal dentro do seu lar, somente por uma desobediência que esse casal é levado a passar por espinhos. Então podemos concluir que os espinhos eram uma prova de que o homem havia fracassado e o inimigo havia vencido o homem em sua própria casa. Não sei se vocês entenderam. Então podemos concluir que se Deus amaldiçoou a terra com espinho, então era uma prova que o homem havia fracassado e o inimigo das nossas almas havia vencido Adão e Eva na sua própria casa. Então o que é que Deus está querendo falar? Que não abra brecha para ninguém. A sua intimidade tem que ser infalível para com Deus, para que essas brechas, ou melhor, para que não venhamos dar brechas e o inimigo venha nos vencer dentro do nosso próprio território, como fez com Adão e Eva. Por isso que o inimigo passou a amar mais os espinhos do que as flores. Era o seu certificado de vencedor, eram os espinhos. E é o espinho até hoje. A incontável prova dessa vitória de que Adão perdera para o adversário, havia um projeto do Senhor. Mesmo que o homem houvesse fracassado nessa tentativa dentro do seu próprio lar, Deus havia preparado um projeto de vitória para o homem na frente. Mas o homem teria que pisar por um bom tempo sobre os espinhos. Agora, o troféu do campeão era dele. Ele sai rindo de Adão, ele sai rindo de Eva, ele sai rindo do relacionamento e da comunhão que o homem tinha. Ele quebrou isto. É como o homem ficasse, aquele ditado que diz, a Deus dará, jogado ao léu, jogado ao vento. Não, não. Deus tem um propósito, um projeto na vida daquele que está fora da presença de Deus. O inimigo pode pensar, ei, a sociedade não te quer, o teu lar não te quer, a tua família não te quer, então eu te machuco tu pisando nesses espinhos, mas há um projeto de salvação, há um projeto de Deus para essas vidas que estão jogadas aí fora. E Deus nos usa, aleluia, com palavras de ânimo,
para tentar que os ouvidos dessas pessoas que estão em comichões se abram e veja que ainda há árvores boas para ser comidas, são comestíveis para a vida do homem. E eu começo a ver isto, amado. Há uma batalha travada, e nesta batalha eu começo a ver que Adão, mesmo que tivesse coragem, mesmo que ele tivesse coragem de voltar para o Jardim do Éden, ele teria que enfrentar uma coisa chamada espada flamejante. Eu quero dizer, vou tirar essa palavra aqui, espada flamejante, eu vou botar assim, a verdade dita aos próprios olhos. É muito difícil quando a pessoa sai da presença de Deus, quando a pessoa se encontra longe do jardim, que é a casa, você falar para ele, ele vai dizer, eu conheço a Bíblia, eu sei demais da Bíblia, porque ele não gosta de ser defrontado, confrontado com a Bíblia. Lá em João diz que 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Agora, entenda bem, eu começo a olhar que mesmo sendo o lar de Adão, o jardim que Deus criou para Adão, ele não tem vontade, não tem força, não tem uma atitude de coragem de ir até o jardim e tomar como posse e dizer, esse jardim é meu, quem me deste foi Deus. Mas quando você lê Gênesis 4,16, você vai entender que depois da morte de Abel, Caim, ele entra pela terra de Nod ao oriente do Éden. Foi o único que teve coragem de voltar ao caminho para iniciar algumas coisas de habitação no caminho. Entenda bem, o jardim não houve possibilidade de novamente o homem adentrar nele. Parecia mesmo que a vitória do inimigo sobre a comunhão inicial que o homem tinha para com Deus, de fato havia sido consolidado. Se fosse uma competição de boxe, se fosse uma competição de MMA, valendo o cinturão, sabe o que seria o troféu? O troféu seria um espinho. Não teria medalha. A medalha seria um espinho. E eu começo a olhar que a competição que nós estamos no nosso dia a dia era para ser de espinho. Mas hoje é a graça redentora de Deus sobre a nossa vida. A nossa medalha, a qual nós levamos, é a graça redentora de Deus sobre a nossa vida. E por isto me alegro em saber que nós, outrora, pisávamos em espinho, mas hoje somos revestidos por esse favor imerecido chamada graça. Aleluia. O espinheiro, ele se achou muito importante. E junto com a maldição, a terra sofre um transtorno muito grande, que lhe traz um sério prejuízo para o homem sem Deus. As sementes que fossem plantadas no solo deveriam lutar contra os espinheiros para sobreviver. Por isso que Cristo, em Mateus 13:7, ele diz, a outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Entenda bem uma coisa, o homem sem Deus ainda está nessa constante luta de sufoco pelos espinheiros. Tudo que ele planta, tudo que ele planeja, o espinheiro sufoca ali. O espinheiro lhe mata, não dá vazão para os sonhos dele. E Deus está dizendo isto claramente em Mateus 13:7. Ei, plantou entre os espinhos sufocaram. Aleluia. E o que semeava entre os espinhos, e o que ouve a palavra, mas as cuida deste mundo, é a sedução das riquezas. Sufoca a palavra e fica infrutífera. Mateus 13:22.
O que eu quero dizer isto aqui? É uma reflexão. Entenda-me uma coisa aqui. Jesus Cristo, ele faz uma ilustração e narra que o semeador saiu a semear. Nos conta sobre a semente que caiu entre os espinhos e a disputa para que ela venha sobreviver no meio dessa situação. Sendo assim, essa luta é acirrada, dia após dia. Mas, infelizmente, os espinhos vencem, nos remetendo à reflexão de que a semente que o semeador semeava era a palavra. E os espinhos são as seduções deste mundo, as preocupações da vida. Os espinhos são os inimigos da palavra. E tornou-se um instrumento a favor da disseminação do mal sobre a vida do ser humano. O que eu quero dizer isto? Pessoas que não aceitaram o Cristo e que nós conhecemos, convivemos com ela. A sua vida é espinheiros todo o tempo. Mesmo que no seu coração haja um fio de esperança de lançar uma semente na terra produtiva, não vingará por causa dos espinhos. E Deus nos levantou para que possamos exterminar esses espinhos das terras daqueles que precisam ouvir dos teus lábios, Damião, Roselene, ou quem seja da live, para ouvir dos teus lábios uma boa palavra. E esta boa palavra, com uma palavra chamada renúncia ao pecado, frutificará e fará dele um grande pomar. O que eu quero lhe dizer? Uma vez que a palavra de Deus, seja ela lançada a quem for, ou qualquer pessoa que seja, e se o seu terreno for pedregais ou espinheiro, nós não podemos parar de ajudar. Porque assim como o nosso lar é produtivo, o lar daquela pessoa também tem que estar em produtividade através de uma boa palavra de Deus. Deixa eu finalizar aqui. Entenda bem. O lutador, ele faz de tudo para defender o seu cinturão de campeão. O adversário, ele vai fazer de tudo para não perder o campo em que ele está avançando dia a dia. Cabe a nós, revestido com as armaduras que está escrito em Efésios 6:10, saímos para o campo de batalha e com arado na mão, eu gosto de falar, eu gosto dessa palavra arado, e começarmos a arar a terra daquele que necessita de uma boa semente. E esta boa semente, não se preocupe, ao seu tempo Deus lhe dará uma palavra. E esta palavra cairá nesta boa terra. E dará produtividade. 30, 60, 100, 1 milhão, 5 milhões, porque nós temos que profetizar sobre a vida desta pessoa. Preste bem atenção. A coroa do nosso arqui-inimigo da palavra, torna a dizer, ela é feita de espinho. Ele ama mais os espinhos e sua coroa, que é de espinho, e que na grande batalha ele será vencido, aleluia, de uma vez por todas. O verdadeiro campeão, ele já surgiu, ele está dentro do teu lar, ele está dentro da tua casa. E ele quer colocar um título hoje dentro do teu lar. Ele hoje quer lhe dar um cinturão de campeão dentro do teu lar. Ele hoje quer lhe coroar com a coroa, Labarassúria, de vencedor e de vencedora.
Porque você está de pé, porque você até hoje venceu os espinhos cruciais deste mundo tenebroso. Deus fará o melhor sobre a sua vida. Preste atenção. No teu lar não pode haver espinho. No teu ministério, arranque os espinhos. Na tua vida sentimental, não pode haver espinho. Tem que ter amor entre marido e mulher. O espinho que eu disse entre o meio do casamento é que os casos brigam-se hoje e vão dormir sem se falar. Isso é um espinho tremendo. Arranque esse espinho hoje e traga de volta, aleluia, o amor, aleluia, a alegria, a comunhão de Deus sobre o teu matrimônio, para que tudo prospere no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim finalizar, querido, olhando para o Gólgota, eu vejo que Mateus capítulo 27 e 29 diz que, e depois de ter tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, os carneceiros disseram: salve, ó rei dos judeus. A Bíblia diz que agora o inimigo das nossas almas conhece agora o campeão que é maior do que ele. Ele toma-lhe a coroa e coloca sobre a coroa do vencedor. Na guerra, quando o rei saía para guerrear com outro e vencesse outro rei, a primeira coisa que ele fazia era tomar a coroa do outro rei e colocar sobre a sua cabeça. Jesus aqui vence Satanás e pega a coroa de espinho que machucou o casamento de Adão e Eva e coloca sobre a sua cabeça e nos diz algo que é tremendo que Isaías diz, aleluia, sobre as suas pisaduras. Eles foram sarados, nós somos sarados. E esta coroa é uma coroa de vitória. O troféu de Cristo hoje é uma coroa de espinho. O troféu nosso é a coroa de espinho, porque a coroa era nossa, mas ele levou sobre nós. Por isso, nesta noite, amado, não deixe de ser um soldado. Não deixe de ter um lar sadio. Arranque todos os espinhos, todos os abrolhos, e deixe Deus mudar a tua história, diz o Senhor. Que Deus abençoe a todos nessa simples mensagem no nome do Senhor.